Olá, está no ar mais um programa Universo Tecnológico. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é o choque elétrico. A gente hoje, em meio de tantas tecnologias, precisamos ligar cabos, desconectar, colocar na tomada e alguns cuidados devem ser tomados para evitar choques, né? Levar aquele susto na hora de manusear algum equipamento. Além de falarmos sobre o choque elétrico com o engenheiro eletricista Marcelo Marin Zeituni, a Caroline Guzzo já está aqui no nosso programa. Tem várias notícias interessantes pra gente. Carol, já passo a bola para você. O que você traz para nós hoje de novidades? Este ano, a internet poderá superar o jornal e se tornar a segunda mídia no Brasil. Calma, isso não quer dizer que os jornais irão desaparecer. A internet possivelmente vai assumir a segunda posição entre as mídias neste ano, deixando o jornal para trás na questão de investimentos. De acordo com os indicadores, a internet cresceu cerca de 4 vezes a mais do que o mercado de publicidade. Isso não incluindo as redes sociais. E as 100 maiores empresas do país investem cerca de 14% de suas verbas em publicidades digitais. E eu volto em breve com mais notícias. É com você, Wender. Olá, Carol, muito obrigado e eu espero você aqui no último bloco com mais notícias, tá bom? E quem já está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente hoje é o Marcelo Marin Zeituni, engenheiro eletricista, já participou outras vezes do nosso programa e retorna hoje para falar de mais um assunto interessante, né, Marcelo? Choque elétrico, né? Com certeza. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Eu que agradeço. Para a gente já começar para valer o nosso programa, o que é o choque elétrico, Marcelo? Olha, o choque elétrico é uma perturbação que você sente quando percorre o corpo humano por uma corrente elétrica. Né? Por exemplo, se você põe eletricidade no chuveiro, vai esquentar a água. Isso. Se você põe na lâmpada, vai acender a lâmpada. Se você põe em você, você vai sentir o choque elétrico. Então, a definição é exatamente isso. É a corrente elétrica passando por você. Em alguns casos pode levar até a morte, né? A gente teve na região já, né? Todo o choque elétrico é considerado perigoso, porque todos têm um potencial de levar à fibrilação ventricular do coração. O que é? É quase uma parada cardíaca. As fibras musculares do coração, na parada cardíaca, ela paralisa. Né? Na fibrilação, o que acontece? Ela perde a polarização. Porque existe uma polaridade que é o próprio batimento do coração, o batimento cardíaco. Né? Então, perde-se a eficiência e só é revertido com o desfibrilador. É aquilo que a gente vê em filme americano, qualquer coisa dá o choque lá, né? Todo mundo que entra no pronto-socorro em filme americano toma um choque lá, né? Verdade. Então, aquilo é um segundo choque para você ordenar as fibras musculares do coração. O choque contra o choque. Exatamente. Né? Então, todo choque é considerado perigoso, porque qualquer choque de tomadinha de casa aí, que o 127, que a gente usualmente fala 110 volts, é perigoso. Bacana. Em que situações pode acontecer o choque? Por exemplo, a gente vê num poste um pássaro sentado, ele não leva um choque. Por que o passarinho não toma o choque? São duas situações para ocorrer um choque elétrico. A primeira tem que ter uma diferença de potencial, que é por isso que o passarinho não toma choque, que ele está num potencial só, ele está num fio só, tá? Então tem que ter dois fios, por isso que a tomada são 2 polos, né? O terceiro é proteção, é o fio de proteção que é o fio terra, mas os dois é o positivo, que a gente fala positivo e negativo e tal, a fase e neutro, né? Tanto faz. Mas a primeira situação, então, tem que existir uma diferença de potencial, tá? Você tem que estar pegando em 2 fios, né? E a segunda condição tem que ter um caminho fechado. Então, quando você rela a mão em 2 fios, em 2 polos, né, vamos pôr assim, se você tiver com luva, não existe caminho. Né? Se você está com bota, o que é um caminho? Entra pela sua mão, você põe a mão num fio energizado, ele vai entrar pela sua mão e vai descarregar na terra. São dois potenciais. O potencial da terra é considerado 0, nulo. Então, você rela num positivo, por exemplo, né, você vai entrar por você, passar pelo coração, onde mata as pessoas, e vai para a terra. Então, se você tiver com uma bota que se isola da terra, ou com uma luva que se isola a sua mão, você não tem o caminho fechado. Em algumas situações a gente vê em casa, muito acontecendo isso. Dona de casa lavando a casa, às vezes descalço, com o pé na água e entra em contato com algum fio. Isso pode proporcionar o choque elétrico? Com certeza. Então, esse exemplo que eu estava falando. Ó, você põe a mão, por exemplo, numa geladeira que ela tem um vazamento de energia. Vazamento de água, a água sai lá. Vazamento de energia, a corrente elétrica ela é inodora, incolor, né? Invisível, você não está vendo. Então, tem uma geladeira, a pintura ela é isolante, além de ser isolado. Né? Aliás, uma explicação legal. O que isola a gente do choque? Né? São os materiais isolantes. Né?
Por exemplo, aqui a gente está no estúdio de televisão que tem energia elétrica nos nossos pés, em cima da cabeça da gente. Estamos com um né? fio passando. Com um fio pela gente. Então, esse fio é isolado, né? Isolado com PVC, com borracha, tem material de porcelana, madeira, existe um monte de materiais que são isolantes, que isolam a gente da corrente elétrica. Os materiais condutores são cobre, alumínio, né? Ouro, que são os materiais usados para levar energia elétrica. Né? Então, o que acontece? Numa casa, você tem uma geladeira antiga, por exemplo, que ela foi pintada para, se tiver um vazamentinho de corrente lá no motor, alguma coisa, aquela pintura é isolante. Sim. Só que com o tempo ela se descasca. Então, naquele lugar que descasca, a pessoa às vezes põe a mão, não toma choque porque existe uma situação normal. Agora, na hora que ela está com o chão molhado, com sabão, é altamente condutor de energia. Então, ela põe a mão, naquele momento ela vai tomar um choque. Sente. Onde ela leva aquele susto, né? Aquele choque. E pode ficar grudado, já aconteceu aqui em Votuporanga, numa padaria, uma criança ficou grudada num freezer e levou a óbito. Nossa. Em Fernandópolis também, recentemente, a gente teve uma moça que também morreu por causa desse contato. Tem muitos choques assim, muitos. Bacana. Marcelo, vou pedir para você continuar com a gente, uma breve parada, tudo bem? Tá ótimo. E continue com a gente também, você aí de casa. No próximo bloco, Marcelo continua aqui para falar muito mais coisa do choque elétrico. Não sai daí, o Universo Tecnológico volta em instantes. E nós estamos de volta do Universo Tecnológico. Foi rapidinho o nosso intervalo, né? O Marcelo continua aqui com a gente, o engenheiro eletricista, que veio falar para nós sobre o choque elétrico, né, Marcelo? Com certeza. A gente falou de situações onde pessoas morreram ao levar um choque. Mas que cuidado tem que ter pessoas grávidas, mulheres grávidas, né? E pessoas que utilizam marca-passo, né? Quem utiliza marca-passo não pode tomar choque elétrico. Os próprios usuários, quando recebem esse equipamento, né, hospitalar, é indicado para eles. Não brinca, porque o marca-passo, o nome já fala, ele marca o passo do coração, eletricamente falando. E se você recebe um choque, ele vai disparar seu coração ou pará-lo, né? De qualquer forma, você vai sofrer muito com isso. As mulheres grávidas é o seguinte, quando você toma um choque, aquele exemplo que eu falei, que entra pela mão, por exemplo, e sai pelo pé, vai passar pelo coração e tal. E obviamente vai passar pelo feto, aqui pela barriga. Né? E o feto é um lugar muito aquoso, com alimentos e tal, né? Porque alimento do nenê é líquido. Então, a corrente elétrica, ela sempre passa por um caminho mais fácil para ela. Então, ela vai passar muito pelo nenê. Então, é uma vida humana pequena tomando uma descarga elétrica, né? Então é muito perigoso para uma mulher grávida, então deve-se evitar também. Deve-se evitar. E no caso de acontecer, sempre procurar o obstetra, o médico, já informar o que aconteceu, às vezes fazer algum exame, alguma coisa, né? Certeza. E qual o limite? Tem algum limite, Marcelo, que a gente suporta de choque? Por exemplo, se você levar um choque, igual você falou, às vezes é só um susto, mas tem aqueles que levam à morte. Que choques são esses que podem levar à morte? Todo choque é considerado perigoso. Não existe esse negócio de 220, o 110, 127, numa indústria tem 380, todos são considerados perigosos. Por quê? Depende de várias situações. Primeiro, se a corrente passa pelo coração, que seria o pior. Né? Se você está descalço, vulnerável, né? Eu tenho um amigo aqui em Votuporanga que ele morreu, um choque de um automóvel, 12 volts, né? Porque ele estava com o joelho no chão, o chão estava molhado com sabão que tinha sido lavado, era um prédio, né? E com a mão dentro da caixa de fusíveis do carro. Então a corrente passou pelo braço dele, passou pelo coração, saiu pelo joelho, então o percurso é menor. Né? Então, passou pelo coração e ele teve a fibrilação ventricular do coração, caiu, não teve pronto atendimento e morreu. Né? Acharam ele lá 20 minutos depois morto já. E é uma coisa muito rápida, né? É muito rápido, porque o pronto atendimento, o nome já fala, né? Tem que ser imediato. Né? A pessoa tomou um choque, primeira coisa, desligar a energia, senão você pode ser frito também, né? Você é o próximo. Se chegar a encostar, então, você também leva o choque. Exatamente, você nunca encosta uma pessoa. Se não tem aonde desligar a energia, você não sabe, você pega alguma coisa isolante, tipo assim, um pedaço de madeira, né, uma cadeira, e manda no cara. Porque você vai, o impacto, sem segurar, soltar, né? Você vai mandar nele para ele se soltar, porque ele está preso eletricamente ali. Então, para ele se soltar e cair. Né? Não tenha dó, porque você vai livrar o máximo possível, porque o tempo de exposição à corrente elétrica também é fator determinante para a pessoa ir a óbito num choque. Então, a primeira coisa, tiraram do choque. Depois, os primeiros socorros, que é a massagem cardíaca, né? A massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Se você não fizer a respiração, mandando oxigênio para o cérebro dele em 4 minutos,
ele já perde a capacidade cerebral e é irreversível. E se você não fizer a massagem cardíaca, né, que vai bombear sangue para o corpo, ele também vai vir a óbito. Não tem solução. E depois chamar o SAMU, e se tiver outra pessoa, sim, pode você vai fazendo isso e já chamar o pronto atendimento. Por quê? Isso, a pergunta é boa, foi boa. Porque o retorno é só com o desfibrilador que nós falamos no primeiro bloco. Né? Se você não usar o aparelhinho, aquele que aparece nos filmes lá, a pessoa não volta. Ela não volta do nada. Agora, acontece choques de menor intensidade que a pessoa só fica boba, fica meia boba. Tem que levar para o pronto-socorro do mesmo jeito. Por quê? Aí o médico vai fazer um eletrocardiograma para ver, porque às vezes tem alguma onda do coração lá, que são as ondas lá do coração. Aquele do eletrocardiograma são várias ondinhas que às vezes tem que ter algum tipo de medicação ou até uma desfibrilação leve, tá? Então, de qualquer jeito, tem que levar. A maioria das vezes a pessoa fica nesse meio tonto, bobão, zonzo, assim, né? Zonzão, parece que tomou um grande susto. Sei, bacana. Então, se você estiver em algum local que o pessoal leva choque, já tenta tirá-lo sem encostá-lo na pessoa e automaticamente já vai ligando para o 92 e fazendo todos os procedimentos para não possíveis, alarmar, não é questão daquele choquinho que você toma em casa. Aquele que você viu que a pessoa... Tomei um choque, tô aqui. Não é isso. Aquele que você viu que a pessoa ficou lá mesmo. Que é um chocão mesmo. Isso lembra a gente a cena do Chaves, né? Quando um vai grudando no outro e vai passando a corrente, né? Passa em todos e todos podem morrer. Todos podem morrer, né? E a questão do raio, qual que é a diferença do raio, do trovão e do relâmpago? Ele cai, ele sobe, ele desce, o que acontece? Vou tentar explicar. Né? Imagine que aqui é uma nuvem e aqui é o solo, né? Então, o solo, a Terra é considerado neutro, então essa nuvem que se carrega. E o que acontece? A distância dos dois, o ar é isolante. O dia inteiro o ar é isolante. Ele tem uma capacidade que chama rigidez dielétrica de isolação. Como se você aproximasse dois fios assim, aí chega uma hora que o fio vai sair uma faísca. Isso. Aí você vê a faísca, né? O ar sempre foi isolante. O que muda é a distância. Na hora da tempestade, o que acontece? Tá molhado, as moléculas estão agitadas, então é como se aproximasse a nuvem abaixa, né? A nuvem abaixa em relação à Terra. Todos esses fatores fazem você ter uma polarização entre a Terra e a nuvem. Aí chega uma hora que a nuvem pega e solta o relâmpago, que é a claridade, o clarão, que vai rompendo a isolação do ar. É aquilo que você vê caindo, que você pensa que é o raio. Aí na hora que ele encosta na Terra, a Terra, que é muito maior que uma simples nuvem, né? A nuvem nesse momento é o pequenininho. Mínima, né? A Terra pega e anula a nuvem, mandando o raio, que é a descarga atmosférica. E manda. E o barulho que você ouve é o trovão, que é as moléculas do ar quebrando. Blá, blá, blá. Por isso que é aquela coisa enorme, que é aquela coisa chocante, assustadora. Né? Então, o caminho é esse, ó. Relâmpago descendo e o trovão acontecendo, que é o barulho, né? Considerando sempre as velocidades, né? A velocidade do som é bem diferente da velocidade da luz, né? É bem mais retardada a do som, né? Aí depois a descarga atmosférica sobe, que é o raio. Então, por isso que a gente fala no meio técnico, que é o raio sobe. Entendi. Bem interessante. Ele sobe para anular a nuvem. Para anular a nuvem. Esse é um raio nuvem-terra. Existe raio nuvens, né? E aí vai. E aí por aí em diante, né? E a gente pode... Antigamente, nossos avós falavam, por exemplo, não fique na frente do espelho se tiver raio. A gente pode levar choque por estar na frente do espelho? Não, tudo é crendice popular, não tem problema nenhum. Cuidado que você tem que ter raio, por você estar num lugar descampado, perto de árvore, é ali que vai cair. Que é um dos lugares mais altos, né? Na hora da tempestade, né? Você está no mar, é perigoso, né? Cair um raio no mar na hora em grandes clubes, né? Não clubes pequenos, mas grandes clubes, aquele parque aquático grande. Então esses lugares são providos de para-raio. O que é o para-raio? Ele é um ponto mais alto possível, eletricamente mais fácil para a nuvem enxergá-lo, e ele trabalha preventivamente. Ele fica soltando descargas, pouca gente sabe disso. Ele fica soltando descarga, anulando as nuvens. Então a nuvem chega aqui toda nervosa, né? Desequilibrada, ela fala assim, eu quero me descarregar. Aí o para-raio já vai e anula ela, fala, calma aí, filho, aqui é o planeta Terra. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Entendi. Por isso que um para-raio com má manutenção, um para-raio mal feito ou sem manutenção, com aterramento desautorizado, é pior que não ter. É pior, porque ele vai tentar anular, não vai conseguir, aí que ele vai receber o raio mesmo, que ele vai mexer com a nuvem, ele vai chamar a atenção dela, vamos pôr assim. E para a gente já encerrar, passa muito rápido, né, Marcelo? Um choque muito comum é quando a gente está tomando banho, você vai manusear a torneira ali que liga o chuveiro. Por que isso acontece e o que a gente tem que fazer para evitar isso, né? Tá, para explicar isso, entender o seguinte, a pele humana tem 4 classificações, tá? BB1, BB2, 3 e 4.
A1 é 0,1% da população mundial, que são pessoas que têm pele extremamente secas e ela é altamente isolante. Eu conheci 2 pessoas até hoje assim, né? Tem pessoas que são e não devem saber disso. Elas, muito difícil essas pessoas tomarem choque. Elas podem pôr a mão num fio isolado, mas elas têm uma pele tão isolante que elas, que eu expliquei no começo, o caminho não vai se fechar. Tá. O 2 somos nós, 99,9% da população mundial, são peles que vai tomar choque assim, com situações normais. O 3 é você, num ambiente úmido, tipo assim, um banheiro, um lugar lavando. Então, são lugares que o choque é muito perigoso, porque a corrente tende a dissipar mais rapidamente. E um caminho mais fácil. Então, a intensidade dela vai ser maior. E o 4, esse é perigosíssimo, e aproveitar esse programa para alertar as pessoas, é você imerso na água. Piscina, banheiras, tá? Você imerso na água. Se você tomar um choque acima de 12 volts, dentro de uma banheira, dentro de uma piscina, você vai morrer. A chance de sobreviver é baixíssima estatisticamente. Tá? Por isso que lâmpadas dentro de piscina tem que ser 12 volts. E tem que ter dispositivo que bloqueia, que se chama DR, diferencial residual, que bloqueia a corrente na hora do choque. Então isso é muito importante. Piscina e banheira, tudo que põe ali dentro tem que ser 12 volts. Tem muita coisa antiga aí que não é. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Bom, o que acontece? São 4 tipos de peles, né? E todas têm suas dificuldades. Na 3 lá já é o box do banheiro e tal. Você imagina, por exemplo, quando você tem um corte na pele. Por isso que você tem um registro lá do chuveiro. Você nunca tomou choque. Aí naquele lugar da corte, você tem um cortezinho aqui, você vai lá manusear o registro, ligar o chuveiro normalmente como você fez a vida inteira. Aí você toma um choque. O que aconteceu diferente? É que você perdeu a isolação da pele. Tá? Então esse é o primeiro fator. Tá. Se você tem um corte. Se você não tem e está tomando choque sempre, aí o problema é falta de aterramento do chuveiro. Tá. Né? As tubulações são antigas, com o tempo a água vai dando uma própria sujeirinha dentro do cano que vai trazendo corrente elétrica ali dentro. Então muito cuidado. Peço para um eletricista fazer uma revisão, um engenheiro ensinar como é que faz certinho, um aterramento do seu chuveiro, porque você está num ambiente muito vulnerável. Para isso, é bom isolar assim o registro lá com fita isolante, você tomar banho de chinelo se for o caso. Mulheres grávidas tomar banho com chinelo, que a gente já falou no bloco anterior. Né? Esses cuidados a mais. Tá. Marcelo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Você já sabe, o espaço sempre aberto para você retornar aqui. Eu que agradeço, é um assunto muito interessante que é o choque elétrico, né? Com Porque certeza. Existem muitas crendices populares e é muito perigoso. Tem gente que já acha que tomar choque é perigoso nas indústrias, mas é perigoso em qualquer lugar, até dentro de casa. Em qualquer ambiente. Muito obrigado, tá, Marcelo? O segundo bloco já vai chegando ao fim, só mais um lembretezinho aí, hein? Se você vê que alguém está em alguma situação de muito risco com choque, levando o choque, ficou grudado, não mexa na pessoa, desliga o interruptor, taque alguma coisa para ela desgrudá-la, vá fazendo os primeiros socorros e depois já chame 192, que é o SAMU. Nós voltamos a instantes, não sai daí, a Caroline Gus já está aqui no nosso estúdio se preparando com mais novidades. E nós estamos de volta para o último bloco do Universo Tecnológico. A Caroline Gus já está aqui com a gente, né, Carol? E nós comentávamos durante o intervalo quanto que foi interessante receber dicas aí do Marcelo sobre choque elétrico, né? Eu adorei, eu acho que o pessoal de casa também gostou muito. E é bom a gente ficar atento, né? Porque o choque é perigoso. É perigoso. Né? Tem aquele choque mais simples, mas tem um choque que pode levar à morte, né? Exato. Tem novidades pra gente? Tem. Pro pessoal de casa também? Tem sim, umas curiosidades que vocês vão gostar. Então vamos lá. Você sabe quais são os sites mais visitados do mundo? O Google fez um levantamento sobre esses sites e para chegar aos resultados foram combinados dados de diversas fontes. Lembrando que o Google se excluiu da lista. E em primeiro lugar ficou o Facebook, com 880 milhões de acessos. E em segundo lugar temos o YouTube, também com 880 milhões de visitantes. E o Yahoo ficou com a terceira colocação, com 660 milhões de acessos. E quem quiser ver as demais classificações, é só acessar o nosso fanpage Universo Tecnológico. Legal, né, Wender? Muito bacana. A gente acessa muitas vezes essas ferramentas e não percebe, a gente não tem noção do que é mais acessado ou não, né? E o pessoal de casa pode ver todas as colocações. Temos 10 sites mais acessados
Então, é legal a gente saber, né? O que será que as pessoas acessam? Será que só eu que acesso isso? Como que é? Isso é verdade mesmo. Só lembrando, a nossa fanpage, além de notícias, tem muito mais coisa interessante, né, Carol? Fotos, né? Vídeos, tem bastante coisa legal. Tem mais novidades pra gente? Tem sim, então, vamos lá. E você sabia que está sendo criada uma luva que ajuda deficientes a usar a tecnologia? Pois então, antes era praticamente impossível o acesso de pessoas portadoras de deficiência nos dispositivos tecnológicos, como smartphones e tablets. Mas agora, essa realidade irá mudar. Foi criada uma luva que permite que pessoas com dificuldades sensoriais acessem o correio eletrônico, leiam e escrevam mensagens e até utilizar o conteúdo de livros eletrônicos. Esse dispositivo foi desenvolvido por um designer da Universidade de Berlim e funciona por um meio de sensores de pressão localizadas na palma da luva. Ainda não temos informações de quando esse produto será comercializado, mas tenho certeza que será muito bem-vindo no mercado, pois inclui os portadores de deficiência. Bacana, né, Carol? A gente comentou num programa passado uma realidade com os smartphones, acho que foi, né? E é isso, a tecnologia, como a gente debateu no programa passado, chegando às escolas, também tem que chegar aos deficientes físicos, porque eu acho que a internet, a tecnologia é um meio democrático. Se ela é democrática, ela tem que chegar para todo mundo, Tem que incluir as pessoas, né? Não é porque é portador que não vai utilizar a internet e os meios tecnológicos, Com certeza. Tá interessante até agora e tem mais novidades? Tem, vamos lá. E para quem vai se casar, tem uma ótima dica. Aconteceu em São Paulo, no final do mês de abril, uma exposição para noivas, com direito a convite tecnológico e véu com LED. É isso mesmo, diferente e super interessante. Os casamentos tradicionais, de 20 a 30 anos atrás, começou a ser modificado pela tecnologia. E de acordo com o organizador do Expo Noivas e Festas, as mulheres vão continuar querendo a entrada solene na igreja. Mas ao sair do carro em grande estilo e ser fotografada, essas fotos irão para o Facebook. Legal, né, Wender? Muito bacana, né? Eu acho que até eu casar, vai passar o vídeo ao vivo, né? Pra quem não pode ir por algum motivo. É bom que reduz até, se você não pode convidar muita gente, você reduz o número de convidados e torna uma atração aí nas redes sociais. O maior problema é que as pessoas não vão poder comer. E com certeza, se você deixou de convidar alguém, essa pessoa vai saber que você se casou naquele dia e deu aquela festa, né? Legal, né? Bacana. Vamos para mais notícias? Então, vamos lá. E os formatos de pendrive estão cada vez mais diferentes. Hoje você encontra todos os tipos de modelos possíveis de pendrives. É em formato de canivete, de chocolate, com luzes nas pontas, em formato de cadeado, imitação de chave de carro, outros parecidos até com mini blocos de concretos. Entre os drives UBS divertidos, tem também os que lembram comida. Esses são alguns dos que fazem o maior sucesso, além dos pendrives que relembram as velhas fitas cassetes que vêm com adesivos para personalizar. Super interessante você utilizando as coisas do cotidiano juntamente com as novas tecnologias. Interessante mesmo, você falou de fitas cassetes ali, nossa, eu lembrei daquelas fitas bem Faz antigas, tempo, né? E é interessante isso daí, porque você, por exemplo, você vai utilizar o pendrive de acordo com a sua personalidade, eu acho, e atrai as pessoas, né? Ah, eu vou querer comprar um pendrive de morango, né? Verdade, bacana, bem interessante. Diferente e as pessoas gostam de diferente. Novidade é com a gente mesmo, né? É, isso aí. Carol, muito obrigado pela sua participação no Universo mais uma vez. Programa que vem, espero você. Eu que agradeço, gostaria de agradecer também a Grife Boutique, que está mais uma vez vestindo a gente, né? Com certeza. A Mari e a todos os funcionários. O pessoal sempre nos atendendo bem e nos deixando muito chiques aqui no Universo Tecnológico, exatamente. Né? Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada. E obrigado a você também que esteve com a gente durante todo este programa. E eu espero você no nosso novo encontro, no nosso próximo programa, para falar de mais assuntos interessantes de tecnologia. Não se esqueça, acesse a nossa fanpage para ver os 10 sites mais acessados e tantas outras novidades. É o www.facebook.com/unitecnológico. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!